Nosso tema de hoje é sobre alimentação saudável, tá? Quem já fez dieta e não deu certo? Quem já tentou emagrecer e não deu certo? Quem já tomou um bocado de medicamento e não deu nada certo, tá? O nosso objetivo a curto prazo é que vocês emagreçam, melhorem sintomas como fadiga, mas o nosso objetivo a longo prazo é que vocês tenham uma longevidade saudável, vocês vivam muito mais e vivam muito melhor. Muitos pacientes aqui no consultório, eles têm esse emagrecimento durante 2, 3 meses de 20 e poucos quilos. Doutor, como eu consegui chegar até lá? O primeiro ponto que eu falo muito para os meus pacientes aqui no consultório é que eu sou o primeiro exemplo. Tem vários e vários anos que eu emagreci e eu emagreci tendo esse passo a passo que eu estou passando para vocês. E o primeiro ponto que eu gosto de falar nas lives, quando começa sobre alimentação, é sobre alimentos inflamatórios, tá? O que são alimentos inflamatórios? Quando nós começamos a perceber, nós temos inflamações agudas e nós temos inflamações crônicas, tá? A inflamação aguda é quando você tem um chuta a parede, vamos falar assim. Você tem um edema, você tem um calor. E a inflamação crônica é quando aquilo vai acontecendo durante um período crônico, durante um período extenso, durante um período contínuo e acaba levando a ter patologias. As nossas patologias, olha lá, as nossas patologias crônicas, ela está muito relacionada ao nosso estilo de vida. Se vocês começarem a perceber, as principais causas de mortalidade de hoje conseguiriam ser evitadas se nós tivéssemos um estilo de vida saudável. Então, quando eu começo a falar em alimentação inflamatória, quando eu começo a falar em alimentação saudável, isso quer dizer que eu melhorando com vocês a alimentação, tirando carboidratos refinados, açúcar refinado, glúten, lactose, são alimentos inflamatórios que o uso crônico desses alimentos, eles acabam levando cada vez mais nós termos patologias. As doenças de envelhecimento, 90%, elas são doenças inflamatórias. E o primeiro ponto para nós melhorarmos essas patologias inflamatórias, essas doenças inflamatórias, são retirando os alimentos inflamatórios. Outro ponto importante que eu coloquei para vocês é que, na verdade, essas doenças estão relacionadas a um órgão ou um sistema que entrou em exaustão. Pessoal, na verdade, inflamação crônica subclínica é o quê? É quando você acaba levando não somente a alimentação, mas quando você acaba levando a uma disbiose intestinal, quando você acaba tendo estresse oxidativo, isso vai acabar levando a uma exaustão na sua parte, no seu órgão e vai levar a patologias crônicas. Cuidado, você precisa ter um tratamento, pessoal, coerente com o seu organismo, tá? As dicas da longevidade são totalmente ok. E isso é o quê? O que é longevidade saudável quando eu começo a falar para vocês? Longevidade saudável, porque eu falo aqui no consultório também. Longevidade saudável é vocês viverem 30, 40, 50, 60, 70 anos sem ter patologias. E o principal pilar, o primeiro pilar para isso é ter uma alimentação saudável. Muitos pacientes, às vezes, quando eu começo a falar um pouquinho sobre leite, sobre glúten, e quando eu começo a trocar, doutor, quais são os alimentos que eu posso trocar isso? Pessoal, é necessário no nosso corpo nós termos carboidratos, proteínas e gorduras, mas não ter o carboidrato industrializado, não ter o leite cheio de conservante. Então, isso são alimentos inflamatórios. E isso não vai piorar somente a inflamação e da patologia no futuro, mas isso vai piorar também a sua parte intestinal. Essa parte intestinal vai piorar a sua parte emocional. Então, para vocês verem, perceberem como tudo está relacionado. Uma forma de um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, é a alimentação cetogênica, tá? A alimentação cetogênica, se você perceber, se vocês pensarem sempre na história, ela é uma alimentação que foi criada principalmente para pacientes que eles tinham convulsões. E esses pacientes começaram a perceber que também diminuía alguns radicais livres, também diminuía o índice inflamatório do corpo dele. Ah, doutor, tá, como é que eu vou saber se eu estou inflamado ou não? Sabe, o primeiro ponto que eu vou saber se eu estou inflamado, tem alguns parâmetros inflamatórios no nosso corpo, como a própria ferritina, como o próprio PCR, como o fibrinogênio. Então, tudo isso são parâmetros inflamatórios, tá? Que vão verificar o nosso índice inflamatório. E também tem alguns testes também que nós iremos verificar também esses índices inflamatórios. Ponto também que é muito antioxidante, um suplemento que é muito bom, que é muito antioxidante para o nosso corpo é o quê? O ômega 3. Ele ajuda a melhorar esses índices inflamatórios para o nosso corpo, tá? Se você utiliza cada vez mais, você utiliza alimentos inflamatórios, esses alimentos inflamatórios eles podem dar o quê? Pode dar um desequilíbrio da sua microbiota intestinal e isso pode levar a ter dermatites, a ter rinite, a ter inflamações. Mas essas inflamações são as inflamações agudas, tá? E até a disbiose intestinal pode levar a ter distúrbios gastrointestinais.
como o refluxo, como a constipação, como a própria diarreia. Tá, esses são sintomas agudos. Quais são os sintomas graves? Os sintomas crônicos são as patologias que nós falamos. O leite de gado é inflamatório? Ivone, o leite de gado é um alimento inflamatório sim, principalmente a caixinha, tá? Os desnatados, que isso acaba aumentando também os índices inflamatórios. Boa noite, doutor. Qual é o exame que devemos saber para saber se estamos inflamados ou não? Pessoal, os principais exames relacionados à inflamação do nosso corpo está relacionado ao quê? O PCR, a ferritina, PCR, ferritina. Principalmente o que? Até o ácido úrico também está relacionado um pouco da nossa inflamação do nosso corpo, tá? Mas a ferritina, o fibrinogênio e o PCR são os principais, tá bom? Nós estamos falando hoje sobre alimentação inflamatória, mas uma forma de diminuirmos cada vez mais os índices inflamatórios do nosso corpo é nosso jejum intermitente. E o primeiro passo para você começar jejum intermitente é você trocar a sua alimentação. Até porque uma alimentação rica em carboidratos dá cada vez mais compulsão alimentar. Então, se eu trocar minha alimentação, o primeiro passo para fazer jejum é você trocar os alimentos industrializados pela alimentação saudável. O segundo passo para você começar o jejum intermitente é você começar a fazer o jejum intermitente de 12 horas. Depois você começa a passar por 16 horas. Então, esse é um protocolo de jejum intermitente muito importante e ele faz essa autofagia, ela faz essa desintoxicação. O jejum intermitente é das melhores formas que tem de autofagia, de desintoxicação do nosso corpo. Tá, doutor, mas como eu faço? Todo mundo pode fazer jejum intermitente? Não, nem todo mundo, Luana, pode fazer jejum intermitente. Na verdade, nós temos algumas contraindicações do jejum intermitente. Mas o jejum intermitente, ele vai fazer o quê? Vai diminuir o triglicerídeo. O jejum intermitente, ele vai diminuir o colesterol, vai diminuir a ferritina, vai diminuir o fibrinogênio. E a melhor forma desse jejum é o quê? É de 16 horas. Doutor, posso fazer mais? Na verdade, pode fazer mais, mas um jejum intermitente acima de 16 horas, ele pode diminuir sua massa muscular. E o jejum intermitente abaixo de 16 horas, ele não vai ter esse processo de autofagia. Temos contraindicações sim no jejum intermitente. Quais são as contraindicações? Pacientes que utilizam hipoglicemiantes, pacientes que utilizam, pacientes que estejam amamentando, gestantes. Então, tudo isso são contraindicações no jejum intermitente. Doutor, quais alimentos quebram o jejum intermitente? Ok, muito boa essa pergunta também. Sempre os pacientes fazem muito, tá? Quais são os alimentos que não quebram o jejum? Café, água e chá. E como nós falamos, a cetogênica é muito boa? A cetogênica é uma alimentação muito boa também, principalmente para pacientes oncológicos, mas tem que ter o equilíbrio dos macronutrientes. O que são os macronutrientes? As proteínas, as gorduras, os carboidratos, até numa quantidade menor. Doutor, mas eu ouvi falar que a cetogênica não tem nada de carboidrato. Não, isso é história, tá, pessoal? A cetogênica tem até 15% de carboidrato. Então, mas uma alimentação rica em gorduras e proteínas. Jejum é bom para doenças cardiovasculares? Jejum é bom para doenças cardiovasculares, sim, Josiane. Vou convidar aqui meu amigo Átila Sobral, tá? Acho que já está por aqui, para falarmos sobre alimentos, sobre aeróbicos em jejum. O que é que você acha? Show, cara. André, bem interessante. A parte do jejum, tem que entender que o conceito do emagrecimento total vai se dar pelo déficit calórico. A questão do exercício em jejum, o corpo utiliza a fonte de energia, tanto a gordura como fonte de energia, como o glicogênio. E o jejum, sim, ele aumenta, sim, a queima de gordura durante a atividade física. É muito, muito, muito interessante. Eu gosto bastante de fazer a recomendação dos pacientes quando querem adicionar alguma atividade física a mais. Sempre conversando com o personal para estar alinhando toda essa parte do treinamento, nutrição, já avisando a longevidade, não é isso, meu amigo? Às vezes muito paciente vai, doutor, eu gosto de fazer o aeróbico de jejum. Ok, mas eu sempre direciono muito para ele fazer o quê? Ele nunca pode ficar após a atividade física em jejum, né? Porque senão acaba catabolizando a massa muscular, não? Sim, sim, sim. É interessante, André, que durante o treinamento físico, o paciente ele tem que entender que ele precisa ter fonte de energia. E se o treinamento for um treino de alta intensidade, aí sim ele precisa de fonte de combustível para ter aquela lesão positiva, para no repouso ter a recuperação, para ele aumentar a massa magra e aumentar a taxa metabólica, o poder de emagrecimento dele. André, é muito normal. Quando os pacientes querem fazer treino de alta intensidade pela manhã, e tem muitos deles que realmente têm uma deficiência e não conseguem fazer uma digestão tão rápida. Nós temos a opção do líquido e também nós temos o estratégia
fazer uma alimentação à noite, que antecede o treino, mais rica em carboidrato, para a gente deixar os estoques de glicogênio bem carregadozinhos, para durante a prática de exercício ele ter um bom desempenho. E na alimentação pré-treino, André, é interessante o paciente, se for uma refeição sólida, ele dá um intervalo de no mínimo 1 hora. Então, se o paciente conseguir acordar 5 horas e treinar 6, aí bota uma fontezinha de carboidrato. Se ele não consegue fazer uma coisa bem elaborada, bota uma aveia, bota uma porçãozinha de proteína, ele pode usar uma porçãozinha de uma fruta, usar um whey protein, algo rápido que vai ajudar a gerar energia para no exercício físico a gente conseguir ter aquele estímulo positivo. A questão de usar antioxidantes antes e pós-treino. É interessante o uso de antioxidantes se dá longe do treinamento físico, porque o estresse do treinamento é um estresse positivo. Ele vai fazer com que as mitocôndrias se estressem e gerem uma adaptação positiva para o processo de hipertrofia. Quando nós adicionamos os antioxidantes pré ou pós, eu vou tirar esse efeito. No mesmo caso, quando as pessoas usam medicação, usam os musculares depois do treinamento físico. Meu Deus, tu tá estragando a sinalização do treinamento. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre alimentos inflamatórios, até para dar a dica para o pessoal fazer as trocas dessas alimentações inflamatórias para alimentação mais saudáveis. André, é bem interessante essa parte de fatores inflamatórios, porque chega o paciente com obesidade, todo inflamado, com resistência à insulina, hormônios da fome todos descompensados lá em cima, e a cultura nossa é de farináceos, é de refrigerantes. Então, o paciente tem que entender que não é dieta, é estilo de vida. A gente vai desconstruir todo esse estilo de vida que ele teve com a alimentação errada, fazer a troca dos farináceos pelos integrais, porque quando cai no intestino e o intestino do paciente está todo inflamado, essas células brancas vão inflamar mais ainda, vai causar gases, quadros de desbiose. E a literatura científica já mostra que quadros de desbiose tem a translocação das bactérias para o fígado, aí começa doenças metabólicas. Então, o paciente tem que entender que esses farináceos, refrigerantes, excessos de adoçantes, devem ser retirados gradativamente. E o maior erro, André, das pessoas é querer retirar isso do dia para a noite. Aí não consegue, fica triste e acaba desistindo do planejamento alimentar e da continuidade no protocolo, né, do médico. Mas é o que eu sempre falo aqui até no consultório mesmo, que às vezes é o equilíbrio, né? É aquele negócio. Sim. Tem uma pesquisa que eu vi, canadense até, que ela falava assim, que a síndrome de abstinência do carboidrato refinado e do açúcar refinado, ela é muito comparada com a síndrome de abstinência da cocaína e do crack. Como é que a pessoa vai tirar de uma vez, entendeu? De uma vez. Então, é muito importante começar a ter essa troca. Às vezes é o quê? Às vezes é trocar um pouco a alimentação até para diminuir essa inflamação. Os fatores e chega muito para, como até você mesmo falou, como você até mesmo falou, que pacientes obesos, pacientes são hiper, mega, ultra inflamados. Então, são hiper, mega, ultra com muita retenção. Então, isso, se você não melhorar agora o estilo de vida desse paciente, ele acaba levando até uma longevidade saudável, né? Tchau, pessoal. Boa noite. Tá bom, fica com Deus, Átila. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.